seja sempre glorificado. Vamos ler com a ajuda de Deus, irmãos. Já fiz a minha oração no livro dos Salmos, no capítulo 137. Vamos ler apenas 2 versículos, irmãos. 137 de Salmos. Junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos do Sião, e nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas. Vamos mais um pouquinho para frente. Portanto, aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Bendito seja o Senhor. Somente até aqui, irmãos. Irmãos, aqui nós percebemos que o povo, esse salmo retrata o momento em que o povo de Israel, por causa da sua desobediência, por causa da sua incredulidade, ou mesmo porque se deixaram levar pela sua própria ignorância, distanciando-se de Deus, distanciando daquilo que Deus havia determinado. Desde o momento em que o homem se distancia de Deus, irmãos, ele corre o risco de se perder. Porque, irmãos, o Senhor é a única guia que pode nos levar até o fim em caminhos retos. Quando o homem se desvia dos caminhos de Deus, ele corre o risco de perder o rumo. Então, irmãos, desviar do caminho de Deus não é apenas, não é como se fosse um caminho de uma estrada, de uma rua, não. Você pode estar onde você estiver. Se você estiver com Deus, Deus está com você. E se você estiver sem Deus, Deus está te vendo, mas não está com você, porque Deus vê tudo. Mas como eu posso estar com Deus? Você está com Deus quando você crê na sua palavra, quando você crê que mesmo junto aos rios de Babilônia, mesmo chorando, você pode sim tirar a tua harpa e agradecer a Deus pelo sofrimento, pela dor, pela angústia, porque tudo isso faz parte de uma história, assim como este salmo fez parte e faz parte da nossa história e fez parte da história de Israel, porque Israel foi levado cativo, não é porque estava andando correto, ele foi levado cativo, passou por momentos dolorosos, porque não é fácil, ainda zombados pelos filhos de Edom, quando Nabucodonosor, no ano de 586 a.C., para que se cumprisse o que foi escrito, o que foi profetizado por Jeremias, ele entrasse dentro de Jerusalém, destruísse a cidade, arruinasse a cidade, e matasse, enfim, passassem muitos ao fio da espada, e matassem crianças e mulheres e etc. Foi um banho de sangue. Todavia, irmãos, tinha que acontecer. Deus é ruim? Não. O povo caminhou para isso. A consequência do pecado, que a consequência daquilo que eles estavam fazendo, do abandono de Deus, aleluia, eles abandonaram a Deus. Os próprios sacerdotes, aqueles que deveriam ensinar a justiça, estavam mais interessados em manter aquele templo que eles tinham embelezados, pediam muito ouro, e ao invés de usar aquele ouro para o embelezamento daquele templo, que não era tão necessário, porque já estava bem feito, mas eles usavam aquilo para gasto próprio, faziam o que queriam do povo, e o povo achava que estava tudo bem e continuavam nas suas orgias, pregavam aquilo que o povo queria, não doutrinavam o povo de acordo à lei, faziam aquilo, aleluia, apenas por uma obrigação. Nós não devemos fazer nada simplesmente por uma obrigação nas coisas de Deus. As coisas de Deus têm que ser espontâneas, o louvor tem que ser espontâneo, a nossa pregação ela tem que ser espontânea, o nosso servir a Deus não tem que ser obrigado, tem que ser espontâneo. Quando não há espontaneidade, quando não há isso, irmãos, isso não serve para nada. Quando é alguma coisa automática, mecânica, Deus não criou robôs aqui na terra, Deus não criou robôs para louvá-lo, Deus criou seres humanos para compartilhar com eles, aleluia, para conversar com eles, para poder chamá-los de filho. Mas o pecado fez com que o homem se distanciasse de Deus, e o salário do pecado foi a morte. Mas não ficou só aí, depois de muito tempo, não é, irmãos? Quando Deus permitiu que já existisse Israel, então chega nesse ponto que nós vemos aqui. Eu não vou detalhar para a pregação não ficar longa. Todavia, irmãos, nesse ano de 586, tinha que cumprir essa palavra. Jeremias tinha pregado, profetas tinham sido enviados, mas os sacerdotes, ao invés de dar ouvido,
eles repudiavam, eles mandavam prender, eles achavam-se dono das razões, porque eles eram os sacerdotes, mas chegou o momento da invasão, e no momento da invasão, irmão, de Nabucodonosor, houve matança, crianças que foram eliminadas, mulheres, homens idosos. Irmãos, o banho de sangue deve ter sido terrível, porém, irmãos, havia ainda sobre aquele povo uma promessa, e Deus teria que cumprir, porque a palavra de Deus não volta para trás. E o povo então foi levado cativo para a Babilônia. E este salmo, que foi composto por esse salmista, retrata, irmãos, o momento que eles viveram lá. E ele compôs esse salmo, mas deixou aqui algumas coisas para nós meditarmos hoje, e dentro desta meditação entendermos que mesmo na hora da nossa maior perseguição, nós não podemos negar ao Senhor. Foi o que esse salmo quer dizer, muita coisa, e eu li só poucos versículos, mas esse salmo, embora ele é um cântico, ele serve de um cântico em Israel até hoje, porém ele tem um significado profundo, ele fala de Jesus Cristo, esse salmo fala de Jesus Cristo. Se você olhar para ele e tentar espiritualizar tudo que está aqui, você vai encontrar Jesus Cristo dentro desse salmo. Mas como isso? Eu vou mostrar para você. Acompanhe o raciocínio desta pregação. Ora, eles foram levados, e quando chegou lá, eles passaram por tantas dificuldades, tanta dor. Imagine, muitos deixaram a sua família, ou melhor, deixaram a sua terra, a casa que eles tinham foi queimada, foi destruída, não perderam a legitimidade da sua pátria, perderam a sua nacionalidade, vamos dizer assim, não tinham mais uma pátria, não tinham mais aquela identidade, porque eles não estavam mais em Jerusalém, não uma identidade cartão, isso que eu estou falando, é aquela coisa de você sentir, não, aqui é a minha terra, eu estou no lugar onde eu nasci, ou aqui é a terra do meu pai, ou aqui é a terra da minha mamãe. Não, estavam numa terra diferente, com um povo com costumes diferentes, e que adoravam, só para vocês terem uma ideia, irmão, só em Babilônia tinham mais de 3.600 deuses, e eles acostumados já a servir a Adonai, Elohim, um único Deus, o Deus verdadeiro que nós adoramos até hoje, irmão. E eles estavam ali no meio de tudo aquilo, e precisavam, irmãos, então, se ter força, e o tempo foi passando, porque não foi um dia só, eles ficaram cativos praticamente, irmãos, quase 70 anos de cativeiro. Mas olha, irmãos, quer dizer que muitos dos que foram não chegaram a retornar. Então saibamos, irmãos, que nós também estamos num cativeiro, mas não no sentido material, certo, irmãos? Embora muitos estão cativos material pelas leis do governo, por momentos que, sim, tem governos que criam leis que fazem o homem ficar cativo, o salário lá embaixo, o homem não consegue comprar, não consegue manter a sua família, o trabalho se torna pesado, tem que trabalhar em 2, 3 trabalhos, e muitas das vezes ainda não dá. Isso é um cativeiro também. Muitas das vezes reclama e acha, meu Deus, não vou aguentar mais, não está dando de pagar as contas, olha como é que está a situação, e olha como é que está esse Brasil, como é que está esse país, como é que está o outro país, olha como é que está, olha o governo no lugar da justiça, olha como é que está a justiça se corrompendo. Isso tudo, irmão, é um cativeiro também. Mas nós vivemos, eu estou querendo me referir, irmão, no cativeiro do pecado, nós não vivemos mais nele. Por misericórdia, porque alguém, irmãos, alguém, aleluia, veio nos libertar, mas muitos ainda estão nesse cativeiro. Alguém tomou sobre si as nossas enfermidades para que nós pudéssemos cantar, mesmo com o sofrimento, mesmo sentado nas calçadas das cidades deste mundo, nos bancos das praças deste mundo, desta Babilônia, deste mundo cheio de impiedade, de maldade e de promiscuidade. E há lugares que você não pode nem andar sozinho pelo perigo que há nas estradas, nas ruas, nos caminhos, porque os bandidos, os homens mal intencionados estão na terra, os espíritos dos ares que movimentam
movimentam a mente daqueles que muitas das vezes se deixam levar por coisas estranhas e satânicas, mas nós temos um Cristo, um remidor que nos protege. Mas irmãos, para que isso acontecesse, ele precisou tomar o nosso pecado. Imagine, irmão, ele na cruz, ali pendurado na cruz, como um malfeitor, inocente, teve que pegar o teu pecado e colocar no seu ombro, o meu pecado, e tanto era o pecado que cobriu o seu ser espiritual, porque ele tomou o pecado de toda a humanidade, a ponto, aleluia, imagine que ele estivesse aqui e que de repente isso aqui fosse o pecado e cobrisse ele. Você está vendo alguma coisa? Você vê mais a minha mão? Não consegue ver, porque ela está coberta. Assim foi ele na cruz, ele tomou as nossas enfermidades, ele tomou os nossos pecados, não só o meu, mas de bilhares e bilhões de pessoas na terra, a ponto de cobri-lo. E imaginemos que ele coberto não pudesse ser visto, mas ele ali na cruz, irmãos, por muitos não era visto mesmo como Cristo, era visto como um malfeitor, era visto como um homem que tinha quebrado as leis de Moisés, era visto como um homem, aleluia, que havia se passado pelo Messias. A condenação dele era essa, que ele era o Salvador do mundo. A condenação dele era que ele era o Rei dos Reis. O que esse homem fez para que passasse tudo isso? Mas ele precisava passar, precisava ser coberto com aquela manta pesada do pecado, a ponto que está escrito que o pai olhou para a cruz e não viu mais o filho, porque o filho coberto pelo pecado, o pai não ama o pecado, o pai ama o pecador, mas o pai detesta o pecado. E quando o filho na cruz coberto pelo pecado, aleluia, o pai olhando para ele viu o pecado, o pai se afasta dele, e ele, sentindo a ausência do pai, ele clamou, é muito espiritual, ele clamou: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Mas aquele peso era necessário, porque ele era santo, é santo e 3 vezes santo, o verdadeiro Deus encarnado. Ele foi sepultado, houve trevas, houve terremotos, mas alguém preparou um sepulcro que nunca tinha sido usado, colocou ele lá dentro, e ele desceu, irmão, com aquele peso, porque se ele não tivesse o peso, como que ele desceria? É tão santo, tão puro, tão magnífico, tão fiel. Ah, não está escrito isso, isso é heresia. Não, irmão, não está escrito. Quem falou para você que não está escrito? Ele não tomou o teu pecado? Porventura o teu pecado não é uma coisa negra? Porventura o teu pecado não é pesado? Porventura o teu pecado não era um peso para a tua alma? Ele tomou o peso da tua alma. Imaginemos, fizemos uma alegoria aqui, então, imaginamos que ele pegou o teu pecado, foi coberto pelo pecado da humanidade, e o peso do pecado que ele tomou fez com que ele descesse às partes mais profundas da terra, porque era santo, como um santo como ele, um Deus vivo, ia descer nas partes mais terríveis, aonde estava Satanás e seus anjos. Mas eu quero crer, irmão, que ali ele disse: aqui está o pecado da humanidade, eu estou pagando agora o pecado. Não é mais o cordeirinho, não é mais o pombinho, não é mais aquilo, nem mais aquilo outro. Agora é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, para que o povo pudesse cantar este Salmo 137, não por ter saído da Babilônia, mas por ter saído das garras de Satanás. Diferentemente, irmão, do que o povo que reclamou, que murmurou, que tinha ódio, ele sofreu na cruz, foi levado cativo ao cativeiro. Bendito é o nome do Senhor. Foi sofrido, foi abatido, foi amargurado, foi blasfemado. Tudo que ele não merecia, fizeram sobre ele. Ele não merecia sofrer aquilo, mas sofreu por causa de você, por causa de mim. E lá na cruz, irmão, ele não teve ódio, mas esse povo que nós estamos vendo nesse salmo deixa claro para nós que ainda não estava preparado, precisava ainda que viesse o Messias. Quando foi escrito:
este salmo. Por quê? Porque vejamos aqui, irmão, eu só li, aleluia, 2 versículos, mas depois vocês leem o salmo todo. Se nós olharmos no fim, vocês vão ver que está escrito que eles disseram: feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Quer dizer, eles estavam desejando que fizessem a mesma coisa, que pegassem os filhos dos babilônicos, os filhos de Edom, aqueles que riram deles, que matassem aquelas crianças, que jogassem, batessem, esmagassem eles nas pedras. Isso é um sentimento de ódio. Eles não tinham ainda reconhecimento de Cristo, eles ainda não tinham recebido a palavra do amor, e veio o Senhor Jesus Cristo pregando algo diferente que ninguém conhecia, pregando que se você receber um tapa do lado direito, você desce o outro lado, pregando que se o teu inimigo quer caminhar 1 milha, caminha 2 com ele. Se ele te pedir a capa, dá-lhe também a túnica. Bendito o nome santo do Senhor, pregando, aleluia, o amor em troca. Quando alguém lhe odiasse, ao invés de você odiar, o amasse. Isso não quer dizer que ele não repreendia asperamente, que ele não era muitas das vezes duro contra o pecado, para que o homem não permanecesse nele. Isso tem que estar no pregador. Nós não pregamos aquilo que você quer ouvir. Você tem que fugir do mal, da aparência do mal, do pecado, embora exista misericórdia para você que já é crente cristão, que crê realmente em Jesus Cristo. Não pense você: eu já estou perdoado, posso fazer o que eu quero. Não, a tua missão tem que ser cumprida, e para ela ser cumprida, você tem que estar preparado por Deus. Não é você que se prepara, é Deus que prepara, mas você tem que fazer a tua parte. Você tem que ter a tua harpa na tua mão e não pendurá-la no salgueiro, não jogá-la para fora. Não importa. Mas eu não consigo mais ir naquela denominação. Aqui não se fala de denominação. Eu estou falando de Jesus Cristo. Você pode sair de qualquer denominação, mas não sai de Jesus Cristo. Não abandona Ele, porque as denominações muitas estão contaminadas, estão como aqueles sacerdotes que se venderam e se olhavam para aquele templo e se vangloriavam, achando a beleza daquele templo algo tão importante. Até os próprios discípulos, em 24 de Mateus, diz assim: e tendo Jesus saído do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E ele, olhando tudo isso, ele não fez nenhuma festa, não. Ele olhou e disse: olhai tudo isso e vedes, porque não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele não estava idolatrando o templo. Hoje existem pregadores idólatras de templo, existem pessoas que pensam que construir templos de pedra vai resolver para você ganhar a tua salvação. Extraem dinheiro do povo em grande quantidade para construir edifícios que muitas das vezes ficarão para o anticristo, muitas das vezes não, ficarão para o anticristo, e você está dando o teu dinheiro para o anticristo. Você não percebe isso? Você não está se percebendo que as coisas estão caminhando para o fim? Ao invés de você tirar a tua harpa do salgueiro, quer dizer, usar o dom que Deus te deu para anunciar o evangelho, para ir atrás das almas, para ir atrás daqueles que ainda não reconheceram, que estão presas não só num cativeiro material, por que não dizer num cativeiro espiritual, debaixo do pecado. Mas o Senhor veio para nos libertar, e se o Senhor liberta, verdadeiramente nós somos livres. Irmãos, vamos então entender uma coisa: não podemos nós perder tempo em coisas que não são mais edificantes para a alma. Você se preocupa tanto com uma construção de uma igreja, você se preocupa tanto com a construção de um templo, e você não está preocupado com um irmão que está lá dentro de um lugarzinho humilde, chorando, precisando de um pedaço de pão, de um irmão que muitas das vezes nunca mais você viu, e você não está preocupado porque alguém da tua denominação falou que aquele lá não é digno, e você acha que aquele que está na tua denominação, ele é algum Deus que ele pode ditar ordens. Ai dele, hipócrita e fariseu, que julga e não pode, aleluia, entender o que é a misericórdia de Deus.
Duro será naquele dia para estes, irmão, duro será. Não sejas você como um deles. Faça o que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Não julgue, não ataque pedra. Vá em busca da alma, sem você querer saber como foi, como deixou de ser. Você não tem o direito de invadir a privacidade da misericórdia de Deus na vida de ninguém. Então, irmãos, não faça como aquele povo, não crie ódio dentro de você. Irmãos, eu confesso uma coisa, eu tenho falado aqui na internet muitas coisas, mas não é para mal, é para o bem daqueles que estão sendo enganados por heresias, por seitas que muitas das vezes antes agiam de um jeito, até se dava para, vamos dizer assim, a misericórdia de Deus alcançaria, mas hoje já está tomando um corpo, irmão, maligno, que muitas das vezes o Senhor se desagrada, como se desagradou daquele dia, daquela cidade de Jerusalém, uma cidade que Deus havia escolhido, e Deus permitiu que acontecesse tudo isso, mas quando eles voltaram, irmãos, glória ao Senhor, eles voltaram diferentes, aleluia. É lógico que logo o pecado novamente tomou conta, porque nós não estamos aqui, irmãos, ainda no término das coisas. O tempo do fim está chegando. A Jerusalém celestial logo se manifestará, porque virá o verdadeiro Cristo, aquele que virá em nuvens de glória, aquele que voltará e todo olho o verá, até aqueles que os transpassaram, aquele que pegou o peso do teu pecado e desceu lá no inferno, que tomou a chave. Eu creio que o inferno todo se dobrou, irmão. Eu creio que Satanás se ajoelhou e teve que entregar na mão dele a chave da morte e do inferno. E quando ele subiu, foi recebido no céu, aleluia, com um alarido de glória, com um cântico de vitória. Os anjos cantavam e aquele que estava sentado no trono, lá em 5 de Apocalipse fala isso, aleluia, um ancião estava lá, irmão, na visão de João, disse assim, quando João olhava no céu e houve silêncio no céu, porque estava na mão daquele que estava sentado no trono, um livro selado com 7 selos, por dentro e por fora, e ele disse, quem é digno de desatar o livro e tirar os seus 7 selos? E não encontrou ninguém, mas graças a Deus, irmão, graças a Deus, que de repente ia chegando diz a palavra lá em Apocalipse, semelhante, leia em 5 de Apocalipse, semelhante a um leão e também a um cordeiro, que havia sido morto, mas agora vive. Glória ao Senhor, porque o Senhor vive, irmão. Agora entendemos este Salmo 137, eu só li 2 versículos, você está entendendo? E nós, irmãos, nós, numa terra estranha, como vamos cantar ao Senhor? Como vamos louvar ao Senhor? Quando nós estávamos na terra do pecado, na terra da promiscuidade, na terra da ilusão, da vaidade. Hoje nós estamos aqui nessa terra, tem tudo isso, mas espiritualmente nós já vivemos o céu aqui nesta terra. Nós já vivemos Cristo aqui nesta terra. Quando caminhamos, caminhamos com Ele. Quando meditamos, meditamos nele. Quando vamos abrir a nossa boca, não tem coisa melhor do que falar sobre Ele. Não temos ódio, não guardamos rancor, não tenhamos isso em nós. Somos ofendidos e no lugar da ofensa, às vezes nós ficamos um pouco fora, porque a carne é fraca, mas muitas das vezes nós nos retraímos, pedimos perdão e novamente nós continuamos a nossa marcha usando de amor e de misericórdia até com aqueles que nos afligiram. Por isso, irmão, o Espírito que Deus colocou em nós é um espírito de pacificador, tem que ser. E nós, irmãos, muitas das vezes também temos que ser ousados. Não podemos, não é isso, não quer dizer que eu não vou repreender, que eu não vou chamar atenção, que eu não vou dizer porque não pode fazer isso, que tudo vale. Esse evangelho do tudo vale não é evangelho, irmão. Esse evangelho que nem alguém andou dizendo aí que a igreja agora vai ficar sem porta. Irmão, por trás disso daí é uma coisa maligna, diabólica. Irmão, vocês não perceberam, aqui em Portugal há pouco tempo chegou
um grande aí, o que se diz grande, que eu não vou falar aqui porque pode prejudicar o meu canal, vocês sabem de que eu estou falando, numa jornada mundial, e teve numa pregação que ele fez, que ele disse que a igreja não pode ter porta, é para todos. Irmão, se você olhar isso com o olho espiritual, você vai ver que ele está falando contra Cristo. Quando você fala que a igreja não tem porta, Jesus Cristo disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará, encontrará pastos verdejantes e águas tranquilas. E ele vem dizendo que não tem porta. Na verdade, é isso que o diabo quer, irmão, tirar a porta, tirar Jesus Cristo, tirar a Bíblia da mão do cristão, mudar aquilo que está escrito. Vamos nos preparar, porque o anticristo já está querendo tomar corpo na humanidade. Porém, irmãos, há para nós ainda uma segurança, porque Deus está selando o que é dele. Aleluia! Dá glórias a Deus, irmão, e seja feliz servindo a Deus, não esperando muita coisa deste mundo, vivendo a tua vida hoje como se ela fosse terminar a qualquer momento, sabendo que amanhã basta cada dia o seu mal, mas lembra-te que você agora não é mais deste mundo. Você pode até estar passando algum momento de dificuldade que nós passamos, algum cativeiro materialmente por causa das coisas. Ficamos presos, sim, às vezes nas dificuldades, no desemprego, ficamos presos muitas das vezes pela falta de ter para comprar aquilo que desejamos ter, mas o importante é que somos livres em Cristo. Ele tirou de nós o peso que estava sobre nós, abriu-nos uma porta para nós todos os dias nos humilharmos, e nós não temos o direito de julgar o outro, de atacar pedra no outro e dizer que esse não vai para o céu e nem que aquele não vai. Nós podemos sim até ensinar, às vezes até repreender, redarguir com toda a autoridade, porque isso Paulo disse para Timóteo, repreende, ou para Tiago, não me recordo agora, mas salvo erro, Timóteo, repreende com toda a autoridade e ninguém te despreze. Irmãos, infelizmente, hoje não se cumpre mais o que Paulo está falando, porque quando nós repreendemos, não é porque queremos o mal, estamos falando mal. Eu tenho feito vídeos, irmão, contra coisas que eu tenho visto que está fora. Eu não sou nenhum santo, eu sou um miserável, porém eu creio na misericórdia de Deus. E quando faço um vídeo, às vezes entra alguém no meu canal querendo me julgar, dizendo que eu estou com mágoa, que o que estou falando é pessoal. A pessoa não entendeu nada, não sabe que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes e que nós não temos, aleluia, que uma palavra que me fugiu da mente, a massagear o pecado. Não seria massagear, não, seria outro nome. Dar ao pecado assim, para fazer um carinho no pecado, dizer, não, isso aqui, né? Não podemos fazer isso. Tem uma outra palavra que eu ia usar, mas não me recordo. Seria mais ou menos isso, querer fazer com que a pessoa diz assim, não tem problema, deixa ele, tadinho, ele não sabe. Irmão, às vezes a pessoa sabe, mas faz porque quer, irmão. Uma coisa é a pessoa fazer porque quer fazer. Fazer o que, irmão? É ir para o mundo, deixar a Cristo. Não é deixar igreja. Igreja, irmão, é a reunião de pessoas. Não é deixar uma igreja, mas é deixar o amor, deixar a simplicidade. Ser simples não é andar com uma roupa rasgada. Ser simples não é andar de chinelo só, não. Isso também é simples, mas é a parte material. Às vezes a pessoa é rico, milionário e é simples. Ele ajuda o próximo, aonde ele sabe que tem necessidade ele vai. E às vezes é um pobre, não tem nada materialmente, mas ele é orgulhoso. E muitos orgulhosos estão dentro de grandes templos, irmão, olhando paredes, edificações, esquecem do necessitado. E quando vem aquele que cometeu um erro, mudam de calçada, não saúdam mais. Hipócritas, vocês estão totalmente fora do que Cristo ensinou. Aí sim que você teria que abraçar aquele irmão para tentar ajudá-lo e não julgá-lo. Você não percebe que você está totalmente fazendo igual àqueles que queriam que pegasse os filhos dos outros e jogassem nas pedras? Irmãos, vamos
nos desprender, irmãos, aleluia, vamos nos desprender das nossas razões e vamos buscar a Cristo, como está escrito na palavra, e vamos fazer como está nesse salmo, irmão, cantar um dos cânticos de Sião. Esquecemos, o povo naquele dia, irmão, ele se lembrava constantemente do que havia acontecido. E quanto mais se lembrava, mais doía o seu coração. Diz aqui que a língua deles chegava a pegar no paladar, aleluia, porque eles tinham a alegria, claro, né, se lembravam de Jerusalém, mas por que, aleluia, que eles estavam desse jeito? Perceba, irmão, eles diziam: bendito seja o nome do Senhor. Eles diziam assim: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém. Quer dizer, o Senhor vai lá e destrói eles, acaba com eles. Irmãos, totalmente diferente. Jesus Cristo veio e fez totalmente diferente. Ele pregou a misericórdia. Lá na cruz ele não condenou ninguém, ele não matou ninguém. Ele podia pedir ao Pai: derrama fogo e extermina. Não, ele se deixou levar, aleluia, até a morte, e morte de cruz. Mas no terceiro dia, aí então veio a grande vitória que nós podemos contar hoje. Somos libertos pelo poder do sangue de Jesus, irmão. Através desse sangue derramado, toda esta humanidade, se crer em Jesus Cristo, poderá então herdar a coroa da vida eterna. Mas o que está acontecendo? O diabo trabalha, irmão. Ele lança falsos profetas, lança heresias, lança doutrinas de demônios, lança homens amantes de si mesmo, lança, irmãos, a promiscuidade, ideologia de gênero, homem se juntando com o próprio homem, mulher se juntando com a própria mulher, fazendo assim um corpo. Irmãos, eu não sou nenhum homofóbico, mas eu tenho que pregar contra isso. Isso é diabólico, satânico, isso não agrada a Deus, e ainda a pessoa quer herdar o céu, e ainda quer se achar, aleluia, que pode sim herdar o céu. Você pode, se você deixar a sua vida de concupiscência, se você buscar a misericórdia de Deus, há perdão para você. Mas se você continua nos mesmos atos e acha que Deus tem que aceitar você assim como você é, você está enganado. Deus não é obrigado a aceitar ninguém. Ele não é empregado de você, nem meu empregado. Deus usa de misericórdia. Se você cometeu alguma coisa, irmão, algum pecado, claro que Deus pode te perdoar se você se humilhar, porque o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então há perdão para aquele que se humilha, mas para aquele que permanece no pecado, que fala assim: bom, Deus, e há até aqueles que nem creem mais em Deus, porque por causa de determinadas denominações que só pregam coisas materiais. Deus vai fazer isso e no outro dia não faz. Deus vai fazer aquilo. Já faz 10 anos que a pessoa está esperando e não aconteceu nada. E a pessoa acaba caindo em descrédito. É um falso evangelho. Não se prega mais Jesus Cristo na igreja. Ah, porque se eu pregar Jesus Cristo onde eu atendo culto, a igreja vai ficar vazia. É, irmão, você não quer pregar Jesus Cristo? Eu já ouvi, irmãos, pessoas falarem isso. Se você pregar do jeito que você está pregando aí, a igreja vai ficar vazia. Que fique vazia, mas que seja pregada a verdade. Seu mentiroso, que prega falsidade, que está aí dizendo que vai virar cativeiro e não vira coisa nenhuma. Todo ano é a mesma coisa. No final do ano você diz: o ano que vem vai ser melhor, e não é melhor coisa nenhuma. Eu vou pregar diferente para você, meu caro irmão. O ano que vem vai ser pior do que 2023. 2024 vai ser pior. No final, 2025 vai piorar mais ainda. Mas para aqueles que estão em Jesus Cristo, não importa piorando ou melhorando, com Cristo no barco tudo vai muito bem, ainda que o temporal aumente, mas se Jesus Cristo está com você, que venha a tempestade, mas que do teu barco, no leme do teu barco, você possa ter aquele que fará você tirar do salgueiro a tua harpa, e mesmo na tempestade, e mesmo na perseguição, você possa cantar um dos cânticos de Sião, sem ódio, sem mágoa, sabendo que você foi liberto do maior cativeiro, que é o cativeiro do pecado. Se cumprirá em você a palavra que Deus está me colocando nesta tarde. O Senhor te dará força de você cantar, não só o Salmo 137, mas um dia cantar
cantar na Nova Jerusalém Celestial aquilo que você ainda não conhece, aquela música que você não conhece, aquele hino que você não sabe, mas aquele hino que é o cântico da vitória, que será, aleluia, que foi composto pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele estava na cruz, quando ele disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Que amor é esse? Dá para compreender? Este sim é um amor singular. Este sim é um amor singular. Deus abençoe vocês e que Deus possa abrir a mente de cada um e que nós possamos entender que o servir a Deus não é estar dentro de quatro paredes ou ter um CNPJ, não. Servir a Deus é se entregar em espírito e alma e tudo na mão de Deus, e você serve a Deus até andando na rua, até dentro do carro, até onde você estiver, você está em comunhão, e o Espírito Santo está em você, e você está em Cristo, e Cristo em você. E muitas das vezes alguém acha: aquele ali não está mais servindo a Deus. Por quê? Porque não foi mais na minha igreja, está indo em outra. Você não entendeu nada, você não compreendeu nada, você não entendeu que servir a Deus não é estar aqui ou estar ali. Servir a Deus é estar em Jesus Cristo, a verdadeira obra de Deus. O Senhor Filipe perguntou, numa parte das Escrituras está escrito: Senhor, o que farei para fazer a tua obra? O Senhor Jesus Cristo disse: Filipe, se você quer se você quer fazer a minha obra, basta você crer naquele em quem Deus enviou. Esta é a obra de Deus, Jesus Cristo. Siga-o, faça o que ele mandar. Faça o que ele pedir, ainda que você não tenha força. Peça todo dia perdão para que ele te ajude e continue em Cristo e Cristo te guardará. E você não vai deixar de cantar, não vai deixar a tua harpa pendurada nem um dia, porque ainda que a lágrima desça nos seus olhos, as harpas tocarão e a alma se alegrará na esperança da vida eterna. Honra e glória ao Cordeiro para sempre. Amém. Deus abençoe, meus caros irmãos. Esta fica a pregação, este é o sermão, é isso que Deus me dá. Que o nome de Deus seja por todos nós glorificado e exaltado, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.